E meus seus irmãos, amém? Vamos ficar em pé. Vamos começar cantando. Depois vamos orar. Digno de glória, digno de honra. Amém? Você pode dizer obrigado, Senhor, por mais um domingo de vida que Ele tem nos dado. Amém? Então vamos dar o nosso melhor nessa manhã. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Digno de glória, digno de glória. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de graças a Deus. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Enquanto a música toca, você faça essa oração dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado para podermos estar na tua casa louvando o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós vencemos muitas lutas para chegar aqui. Por sua graça, Senhor, pelo seu amor e pela aquela obra redentora no Calvário, nós podemos dizer, nós podemos gritar que somos mais do que vencedores. Oh, Senhor, não há outro sentimento em nosso coração a não ser o sentimento de gratidão por o Senhor ter morrido na cruz por nós, o Senhor ter nos liberto de todo o pecado, de toda a incredulidade e nos fazer mais branco do que a neve, Senhor. Por isso, ó Pai, nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, nós entregamos esse culto ao Senhor, que todo homem possa sair da frente, que o Senhor possa passear no nosso meio, porque só Tu és digno de glória e de honra, não há outro Deus igual a Ti. Obrigado, Senhor, nós entregamos tudo em Suas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer a obra, Pai. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar, digno de levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia.
Senhor. Aleluias. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Amém? Você pode dizer: grande é o nosso Deus. Aleluias. Graças a Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus, faz bem a Deus. Aleluias. Ouvir a voz. Estou salvo. Aleluias. Grande é o nosso Deus e as obras que aleluias, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Falar com Deus, que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Ao Criador, sentir se estão abertos. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu grande é o nosso Deus. Aleluias. Grande é o nosso Deus. O seu amor não tem limites e em seu perdão. Aleluias, você pode dizer: o Senhor é grande. Aleluias, você tem motivos para adorar. Aleluias, grande é o nosso Deus. Graças a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Encontro paz.
Grande é o nosso Deus. Você pode dizer: grande. Aleluias. E as obras? As obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Aleluias, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Vamos cantar o hino, não sei porquê. Aleluias. Nós temos muito que agradecer nessa manhã. Ele nos livrou da morte, Ele nos deu uma nova vida. Amém? Nós às vezes não somos o que nós deveríamos ser, mas Ele nos tem mudado a cada dia. Amém? Você pode agradecer a Ele. Aleluias. Graças a Deus. Não sei porquê, Senhor, tu me tocastes. Não sei porquê, em mim tu habitastes, mas eu sei, grande é o seu amor por mim. Aleluias. Meu coração está agradecido, meu coração está te rendido, contigo sempre quero, Senhor, estar. Não sei porquê, porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa, porque aleluias, nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, meu gozo, minha alegria. Está, Senhor, comigo todo dia, contigo sempre. Quero, Senhor, estar. Meu coração está te rendido, contigo
Senhor está. Porque fora de ti nada desejo nesta terra, sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tu me livraste da morte. Tu me livraste da morte. Tu me deste nova vida. Derrotastes a tristeza e me enchestes de alegria. Aleluias, portanto majestoso, o Rei Jesus Cristo, meu Senhor, a ti cantarei. Porque fora de ti, porque fora nada desejo nesta terra, sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Desejo, aleluias, nesta terra, sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Tua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler os pedidos de oração. Temos aqui o irmão Maicon, fala o motivo de ausência por um motivo particular. Pedido de oração. O irmão Abraão pede por sua saúde. A irmã Elaine pede por Margarete
Deus liberte e que possa conhecer a verdade. A irmã Bel pede por si e por sua família, seu irmão Vitor e sua família. Amém? Temos aqui irmã Alide. Laide. Pede por problema com a justiça e Solange Alves por solução de problema. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir para Ele que Ele possa solucionar todos os problemas, e nós cremos que Ele fará isso, porque Ele não morreu em vão no Calvário. E se você tiver um problema, levante sua mão, lembre de alguém em oração, porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que cura o câncer, o mesmo Deus o mesmo Deus de Julião Brana está aqui conosco nessa manhã. Então fale com Ele, querido Pai Celestial. Ó Deus, nós temos motivos para agradecer, Senhor. Nós temos muito que agradecer, Senhor. Ó Pai, e esses pedidos aqui, Senhor, nós cremos que já estão em Suas mãos e que o Senhor os fará. Porque nós cremos que aquele sangue não foi vertido em vão no Calvário. E nós cremos que o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê está conosco. Ó Pai, nós pedimos e agradecemos, Senhor, e nós cremos que tudo será feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando uma Débora. Vamos ouvir uma Débora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Do poço para mim, matando a minha sede com águas que só Ele pode dar. Também os meus pecados
perdoou. Foi por mim, foi por mim. Entrou em minha tenda, disse tudo que eu sou. Foi a graça, o ouvir da sua voz me despertou. Foi a graça, foi também em Samaria que me achou. Foi a graça, o ouvir da sua voz me despertou. Foi a graça, perfeita graça, foi também em Samaria que me achou. Sua graça nos salvou. Eu vejo ela em Samaria, eu também estou. O mesmo Messias também os meus pecados perdoou. Foi por mim, foi por mim. Entrou em minha tenda, disse tudo que eu sou. Foi a graça, o ouvir da sua voz me despertou. Foi a graça, perfeita graça, foi também em Samaria que me achou. Foi a graça, o ouvir da sua voz me despertou. Foi a graça, perfeita graça, foi também em Samaria que me achou. Sua graça nos salvou, nos salvou. Sua graça nos salvou. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Meu primeiro culto a pregar depois de ter estado no Paraná ali, conhecendo as outras congregações que
fazem parte da nossa congregação também. Foi um tempo muito bom ter conhecido outros, uma outra parte, né, do corpo de Cristo, e ter peregrinado na companhia de nosso pastor, ter absorvido mais da sua influência. E há um culto que nós fazemos todos os meses, uma vez por mês, é o culto de ceia. E na escritura que nós lemos sobre a ceia, a Bíblia diz que nós devemos fazer a ceia em memória de Cristo. Então é algo que nós fazemos em memória. E a memória, ela fala sobre lembrança, né? Ela fala sobre um arquivo onde você é uma referência para você, aquela ação, aquilo que nós fazemos é algo para nos lembrar. Mombrana, ele diz que a igreja primitiva, ela fazia sempre, todas as vezes que eles se reuniam, eles faziam a ceia. E nós fazemos uma vez por mês. O profeta também fazia uma vez por mês. E isso é em memória. É algo para aguçar a nossa memória e fazer nós nos lembrarmos do que aconteceu ali, né? Aquilo é uma referência para nós. E da obra que foi feito, tudo que está por trás do Calvário, o que nós somos até aqui, o que nos transformou foi o sangue, foi um sacrifício. Não foram as obras, não foi a nossa vontade, não foi a nossa capacidade, não foi a nossa escolha, mas foi a eleição dele, foi a escolha dele. Então isso é para nos lembrar e ter esse momento como uma referência para a nossa lembrança. E quando nós viemos à igreja, não nós, mas muitas vezes algumas pessoas, elas lembram de Jesus, né, lembram do cristianismo quando elas vão à igreja. E a maior parte do tempo da semana delas, elas não passam pensando em Deus, embora sejam pessoas de igreja, né? E elas vão à igreja e elas lembram de Deus, chega perto do culto, não digo nessa congregação, mas enfim, em algum lugar, algumas pessoas. E eu passei por isso, né, na minha caminhada no Evangelho, de passar a semana em luta, em tribulações, né? E aí chegava no sábado, eu lembrava de Deus. Porque o culto era domingo, amanhã tem culto. E eu começava a pensar nas coisas de Deus. Mas isso porque a minha semana inteira eu não tive algo que foi uma referência para mim lembrar de Deus. Isso porque no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu não tinha colocado coisas para fazer que fossem referências para mim lembrar de Deus. E o culto de ceia, ele é uma referência para nós nos lembrar do sacrifício que foi feito. Mas nós devemos ter no nosso cotidiano, em atos e atitudes, sempre referências para nos lembrar de Deus, nos momentos de tribulação, nas horas de angústia. E eu estou falando isso porque todo o tempo que eu estive com o pastor Maia, né, em Curitiba e fazendo o roteiro, o tempo que eu passei com ele
realmente eu pude perceber em maior intensidade o quanto de Deus ele tem na vida dele. Porque o tempo inteiro eu lembrava de Deus, eu lembrava de Jesus, por estar na presença dele, pela referência de cristão que ele é. O tempo todo, não é só um cristão no púlpito, não é só um pastor no escritório, não é, o tempo inteiro ele é um pastor. O tempo todo ele é um pastor, a vida dele, o respirar, o caminhar, os atos, o tempo inteiro e isso foi muito bom, porque muitas vezes, algumas vezes eu passo por isso, e eu sei que talvez você passe também. Você encontra alguém da sua vizinhança, você conversa com alguém que talvez você não tenha muito contato, e ela fala da igreja. A pessoa puxa um assunto de igreja, alguma coisa sobre Deus com você. E no trabalho, até o irmão Felipe falou ontem, nós estávamos conversando, ele falando que alguns colegas abordaram ele e começaram a falar sobre igreja, porque eles veem ele como uma referência de cristão. Então, as pessoas, elas, muitas vezes, algumas vezes, talvez você não perceba, mas elas estão olhando para você como uma referência de um cristão. E a sua presença, ela faz elas lembrarem de Deus. Elas fazem elas lembrarem de Deus. E você tem mantido Deus diante delas através da sua vida. Então, foi uma inspiração para mim e, como se diz, me deixou mais desejoso de viver o cristianismo com mais intensidade, esse tempo que eu estive lá. E que Deus possa, que eu possa expressar em meus atos a influência que eu recebi. A minha esposa hoje não está no culto, semana passada também não esteve. Ela não está se sentindo bem, porque nós vamos para o nosso quarto filho. Eu estou feliz, né? Ela está em dores de parto, está vomitando, está bem indigesta. As gestações são assim, então dela, pelo menos, algumas não são, né? Mas dela é assim. Peço oração dos irmãos por ela, pela vida que vem. A última cesariana dela, a orientação foi que ela não tivesse mais filhos, né? Porque foram 3. Mas tem a vontade do médico, tem a minha e tem a vontade de Deus, né? Então, que Deus seja louvado, amém? E esta manhã, eu não sei, eu coloquei como tema do culto o canal, foi isso? E eu gostaria de ler como base para o que vamos falar, 1 Coríntios 9. Coríntios 9, do 24 ao 27. A Bíblia diz, Paulo, ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós,
porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, para nos reunir, Senhor, e desfrutar, Senhor, da Tua presença em comunhão, em união, Senhor. Pai, seja a Tua bênção sobre a Tua palavra, Senhor, que Tu fale aos Teus filhos, Senhor, nesta manhã, que Tu partas o pão, Senhor, na medida, na necessidade, Senhor, de cada um, Senhor, que veio aqui, Senhor. Pai, e que seja um revigoramento, Senhor, para os nossos sentidos, assim como o alimento natural, Senhor, para os sentidos naturais, Senhor, que o alimento espiritual, Senhor, seja para o nosso espírito um fortalecimento para essa caminhada, para as lutas, para as provas, para as batalhas, Senhor, que estamos enfrentando e iremos enfrentar. Para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus, circuncida os nossos sentidos, Senhor, do corpo, da mente, Senhor, Senhor, para captar, Senhor, a da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, assim oramos e te pedimos. Amém. Podeis assentar. Aqui, Paulo, ele fala sobre, ele se coloca, né, como um atleta, como um corredor, como um lutador. E ele usa esse exemplo de desportistas para falar sobre a nossa luta e sobre a nossa corrida. E se nós olharmos para um atleta, Paulo, quando ele estava olhando, nós sabemos que antes do Evangelho, Paulo, ele era um fariseu, ele era um religioso, mas ele estava observando a vida dos atletas e ele viu a similaridade entre esses com a sua vida. Ele viu o comprometimento que eles têm para alcançar aquilo que eles estão lutando ou aquilo que eles estão correndo, o prêmio ao qual eles almejam. E Paulo, ele diz que assim como um atleta, ele subjuga o seu próprio corpo e reduz a escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Paulo, ele está falando sobre sentidos naturais, sobre ações. E nós sabemos que um atleta, ele tem que se preparar. Se eu, por exemplo, que não sou um atleta, se eu fosse entrar numa competição, com certeza, eu sairia frustrado e com a marca da derrota e da vergonha por não ter me preparado ou ter me inscrito para uma competição sem ter preparo nenhum. E nós sabemos que os esportes, tanto a corrida quanto a luta, elas estão em níveis. Então, ao nível amador, ao nível profissional, e elas estão em níveis. E existe uma preparação para cada nível.
Um atleta amador, ele não se prepara tanto para a competição, mas um atleta profissional, ele está em outro nível. Então ele tem um outro tipo de preparo, ele tem um outro tipo de acompanhamento. E outra coisa que um atleta natural ele tem em um nível de competição profissional é a concentração e o foco. Essa pessoa, esse profissional, ele não pensa só na corrida ou na luta, só na hora da competição. Ele pensa o tempo inteiro no que ele vai fazer. E alguns atletas, o Mombrana, quando ele prega a mensagem Demonologia à Competição, e eu vou ler algumas escrituras, a escritura que ele refere sobre isso um pouquinho mais na frente, que é o Mombrana, ele usa o exemplo de um boxeador. E nós, olhando para o mundo do boxe, alguns boxeadores, eles lutam uma luta por ano, ou uma luta a cada 2 anos, e aquela luta ela vale milhões, ela está valendo milhões. Mas pelo fato dele lutar uma vez por ano, não quer dizer que ele fica o ano inteiro sem praticar o boxe. Ou ele treina de forma indisciplinada, porque é uma luta só que ele tem, mas aquilo o que está em jogo ali é o cinturão, é o nome dele, é a permanência dele no auge da competição, como o melhor atleta. E durante o ano ele não come qualquer tipo de comida, ele não dorme a hora que quer. O que erroneamente se pensa sobre os atletas de alto nível, e a mídia ela faz muito, faz deles um artista, como se diz, que parecem que vivem uma vida indisciplinada, mas é muito pelo contrário. Porque se ele é um atleta de alto nível, ele tem um comprometimento com aquilo muito maior do que os atletas que estão em categorias abaixo da dele. E se ele está no ponto mais alto, se ele é um atleta, um lutador, um velocista, que foram os 2 exemplos que o Paulo usou, o nível de preparação dele é muito maior. Embora hajam corredores que corram durante o ano em 10 competições, 5 competições, 8 competições, esse corredor, esse lutador, que luta uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, ele treina muito mais, porque ele está em um lugar mais alto. E quem vem atrás dele quer tirar ele daquela posição. Quem está abaixo dele está lutando para chegar na posição onde ele está. E Paulo, ele diz que assim como um atleta, um lutador, o Mombrana usou o exemplo de um boxeador, e um velocista, subjuga o seu corpo para correr num estádio, para lutar por uma coroa perecível, uma glória que perece. Paulo diz que ele subjuga o corpo dele à servidão para uma conquista maior, para uma conquista espiritual. Mas Paulo ele está falando aqui
que ele tem uma atitude natural para alcançar uma vitória espiritual. E o Mombrana, ele, na mensagem Demonologia à Competição, quando ele está falando sobre os atletas e os lutadores, ele diz que um atleta ele estuda o outro, um competidor ele estuda o outro, um boxeador ele estuda o outro, ele estuda os golpes, aonde ele é mais forte, aonde ele costuma abater, aonde ele costuma atingir, antes dele entrar naquela competição. Ele simplesmente não entra ali a esmo, sem conhecer o adversário. Por isso que é importante para nós, como cristãos, conhecer o nosso adversário e saber quais é as ferramentas que ele usa e aonde que ele vai atacar. E eu gostaria de ler com vocês Efésios, capítulo 6. Eu anotei o 2 aqui, mas eu acho que não é o 6 isso. Alguns versículos salteados. Nós vamos ler. No Efésios 5, no Efésios 6, capítulo 12, versículo 12, 6, versículo 12. Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No versículo 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. No versículo 12, Paulo ele fala sobre principados, potestades e os príncipes das trevas deste século. Os poderes, os principados, então os príncipes. Então Paulo está falando sobre a hierarquia das trevas. Paulo, ele está falando que há príncipes das trevas, que há poderes das trevas. Então eles, e em lugares celestiais. Isso não é em um nível baixo. Não é em um nível baixo, mas é em um nível alto. Porque a Bíblia diz, Paulo, quando ele prega para os Efésios, ele diz que Deus nos assentou em lugares celestiais. Mas assentar em lugares celestiais, reinar, assentar num trono e reinar em lugares celestiais, não é algo tão simples. Porque Paulo está falando aqui sobre uma luta que há em lugares celestiais. E quando nós chegamos em lugares celestiais, os nossos inimigos, eles não são mais fracos do que o que nós enfrentamos. Muito pelo contrário, eles são maiores. Conforme nós vamos subindo de nível espiritual e Deus vai nos elevando através da revelação, os inimigos eles não vão ficando mais fracos. Você vai sendo fortalecido para enfrentar desafios maiores, inimigos maiores, porque em lugares celestiais estão os príncipes das trevas deste século. Não está só Jesus em lugares celestiais, mas o diabo também está em lugares celestiais. E quando nós vamos subindo, nós vamos encontrando uma hierarquia maior de luta, uma pressão maior. Quando nós vamos subindo em uma altitude, a pressão vai aumentando, ela não vai diminuindo. A verdade é que a pressão vai aumentando. E Paulo ele faz uma distinção aqui que é muito fina
que nós devemos fazer. E Paulo, quando ele está instruindo e ensinando os Efésios, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos. Então Paulo ele está ensinando a igreja a lutar contra o espírito, não contra as pessoas. E o que precede essa colocação de Paulo sobre essa luta e essa distinção entre a pessoa e o espírito, que muitas vezes nós estamos lutando com a pessoa e não estamos lutando com o espírito. Às vezes nós estamos discutindo quando deveríamos permanecer em silêncio. E a vitória estava no silêncio, não na resposta. O Mombrana, em alguns exemplos, muitas vezes, né, as pessoas exaltadas vinham agitadas, né, abordar o profeta. E você olha o relato da postura, da conduta dele. Sempre mantendo a calma, sempre instruindo e dizendo que o destemperamento ele vai causar mais destemperamento. Então, aí Paulo aqui ele está falando que nossa luta não é contra a carne, vai envolvendo a igreja. E você sabe que a jiboia ela não é uma cobra venenosa que pica e mata. Ela é uma cobra grande, mas que ela vai sufocando. E ele diz que a jiboia, ela começou na era de Éfeso, sorrateiramente ela começou a envolver a igreja, envolver, até quebrar todos os ossos, sufocar e tirar todo o fôlego de vida que é o Espírito Santo. E isso aconteceu em Niceia, quando a igreja perdeu as forças e entrou na era das trevas. Mas assim como a igreja, obrigado, amor. Assim como a igreja, ela é uma árvore, nós também somos árvores. E nós temos que saber como que o diabo, ele sorrateiramente, ele nos envolve, até que ele vai tirando o nosso corpo. Não vou dizer muitas pessoas, mas eu diria algumas pessoas. Elas são envolvidas pelo diabo, e o diabo vai sufocando elas de uma maneira escorregadia, sem elas perceberem. E vai quebrando os ossos dela, até que tira toda a espiritualidade dela. E o Mombrana, quando ele pregou a mensagem Serpente Ferida, ele viu uma serpente, e ele pegou um rifle, e ele estava tentando acertar na serpente. Elas estavam olhando tão impressionadas com os sinais, com o poder. Ele teve essa visão. Quando o Mombrana ele deu o tiro com o rifle na visão, ele não acertou na cabeça. E você sabe que para você matar uma cobra, uma serpente, você tem que acertar na cabeça. É ali onde está a vida da cobra. É na cabeça. Quando o Mombrana ele chegou na igreja, o Mombrana disse, bom, meus irmãos, eu estou me retirando. Ele começou a anunciar que ele estava saindo do ministério, que ele ia sair do campo, ele ia se retirar, porque alguns irmãos estavam fazendo dele aquilo que ele não era. Embora ele tenha falado para os irmãos. Ele disse, eu não sou. Embora ele tenha dito de várias formas, de várias maneiras, mesmo assim os irmãos ainda pensavam assim, não, mas ele não quer dizer. Ele está dizendo que não é, mas na verdade ele é, mas ele não pode dizer. E o Mombrana chegou a um ponto, ele disse, não, eu vou desistir. Eu vou sair do ministério porque não tem o que eu fazer mais. E aí, quando o Mombrana anunciou isso, e o Mombrana prega essa mensagem, né, a serpente ferida, Apocalipse 5, ele diz, se isso viesse de um inimigo, eu até entenderia. Mas isso não vem de um inimigo. Isso vem de amigos. E aí ele fala para os irmãos, vocês estão confundindo as coisas. E eu estou abandonando o campo.
quando Mombrana ele vai para casa, os irmãos procuram Mombrana. Os irmãos foram procurar o profeta. E foram ouvir, agora eles foram ouvir, porque eles viram, eles não tinham entendido a gravidade e eles não tinham discernido, na verdade, o espírito que estava envolvendo a mente deles. E eles não tinham compreendido a gravidade do que eles estavam propagando. Então, aquela atitude do Mombrana fez eles, chocou eles. Mas agora ele vai sair. Então, aquilo que eles estavam endeusando, agora ia sair de cena. Então, eles foram procurar agora o profeta com uma outra mentalidade, olhando com mais... com uma disposição de ouvir melhor o que ele queria dizer. E o Mombrana corrigiu os irmãos com amor, com... Você lê a mensagem, você vai ver como que ele se refere aos irmãos. E os irmãos voltaram atrás daquilo. Alguns, nós sabemos que até hoje ainda existem algumas doutrinas, algumas pessoas que pregam dessa maneira. Mas no sonho, o Mombrana acertou na cauda. Mas você olha a atitude do profeta. Quando ele não era as pessoas o problema, mas o Mombrana sabia que era um espírito que estava envolvendo as pessoas. E estava formando um grupo para fazer dele aquilo que ele não era. E aqui Paulo ele diz, por que não temos que lutar contra a carne e sangue? Você vê nessa atitude do profeta, em algumas outras inúmeras que nós poderíamos usar, você vê que o Mombrana ele tinha esse discernimento, o discernimento de espírito. Ele sabia o que era a pessoa e o que às vezes era um espírito que estava envolvendo aquela pessoa. E Paulo, quando ele fala sobre essa luta, sobre lugares celestiais, falando sobre a nossa luta, quando nós chegamos em lugares celestiais, e nós vemos que lugares celestiais é onde o povo chegou quando ele entrou na terra. Mas quando o povo entrou na terra prometida, eles estavam mais confortáveis um estágio antes, que era Cádiz Barneias, porque eles tinham passado por tiveram guerras no deserto, saíram do Egito, mas quando eles entraram na terra, a luta era muito maior. E não era só entrar na terra, e não era só expulsar os inimigos, porque eles, além de ter que lutar, de terem lutado, eles tiveram que estabelecer um reino. E você estabelecer um reino, você pode ter certeza que quando você entra em um lugar e você ganha aquele lugar, quem está de fora vai querer derrubar você de lá. Então não é só organizar um exército para lutar e tomar o lugar. A missão mais difícil de um exército que vai ocupar um país ou algum lugar é estabelecer, é se estabelecer, é permanecer ali. Porque eles acabaram de chegar e quem sobreviveu ou quem está de fora quer derrubar aquilo ali, quer tirar. Então eles têm que estabelecer um exército e ainda manter aquele exército para fortalecer as fronteiras, e eles têm que se manter sempre vigilantes. É como Israel hoje. A estratégia de Israel para não perder guerra é atacar o inimigo no campo do inimigo. Porque Israel é muito pequeno. O país de Israel, se eu não me engano, é uma distância de Porto Alegre a Canoas. Você faz. Então, se os inimigos eles entram em Israel, fica difícil de tirar. Então, logo na fronteira, Israel já começa a atacar. Ele já não deixa nem entrar os inimigos dentro da terra. E Paulo, quando ele está falando sobre as lutas, sobre essa luta que não é contra carne e sangue, ele vem falando em uma linha. Ele está falando em uma linha aqui. Em Efésios 5, no final do Efésios capítulo 5, se você quiser ler,
Paulo, é uma escritura que eu acredito que seja bem conhecida de vocês. Ele fala sobre um homem, sobre o casal, sobre o homem e a mulher. Ele vem falando sobre Cristo e a igreja. Ele fala: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E nessa porção ele fala sobre isso. Depois no final ele fala que ele está falando sobre em mistério, sobre Cristo e a igreja. E em Efésios capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Em Efésios, no versículo 4, ela diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí Paulo, ele vem falando sobre servidão, vem falando sobre trabalho. Ele fala: vós servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. No versículo 9 ele diz: vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. E daí Paulo no versículo 10, 11, 12, ele vem falando sobre a armadura e sobre a nossa luta que não é contra carne e sangue. Quando Paulo entra falando sobre essa luta que não é sobre carne e sangue, ele vem falando sobre relacionamento. Ele fala sobre o relacionamento da esposa com o marido, ele fala sobre o relacionamento dos filhos com os pais, ele fala sobre o relacionamento do servo, ele vem falando sobre o relacionamento do senhor, do patrão. E eu, como um marido, existe uma maneira de eu me relacionar com a minha esposa, cristã. Mas em outra área eu também sou filho, eu também tenho uma mãe. E eu também sou servo. Agora, há pessoas que são maridos, há homens que são maridos, são filhos, são servos e também são senhores. E Paulo ele vem ensinando como nós devemos nos comportar nesses relacionamentos. E quando ele chega em Efésios, no versículo 12 do capítulo 6, ele vem e fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que Paulo ele está tentando dizer aqui? Ele está ensinando a sua igreja o tipo de comportamento que eles devem ter nos relacionamentos. Está falando sobre relacionamento conjugal, ele está falando sobre hierarquia. Eu como filho, a minha mãe, digamos, se eu fosse um adolescente ou um pré-adolescente, a minha mãe e o meu pai, como que eu tenho que me relacionar? E às vezes eu tenho que obedecer, porque é o meu requisito como um cristão naquela faixa etária. Não que eu não tenha que honrar o pai e mãe depois da idade adulta, mas aquele requisito. E aí, porque a minha luta não é contra carne e sangue. Não é contra o meu pai, não é contra a minha mãe. Eu tenho que lutar contra o espírito. E às vezes aquele espírito ele quer me fazer desobediente. Então, honrar pai e mãe. Paulo falando sobre trabalho, falando vós servos, servi, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Obedecer, obediência num trabalho, em relação ao Senhor, nas tarefas, na submissão, porque a luta não é contra a carne e o sangue. Então aquela hierarquia, ela foi colocada diante de mim por Deus. Para mim, e é um relacionamento com aquela hierarquia ali que está diante de mim, que Deus colocou diante de mim.
naquele momento ali é o meu relacionamento com Deus. Porque é uma questão de obediência à palavra. Não é obedecer à pessoa, mas é obedecer à palavra. Não é o olhar para o meu Senhor como um trabalhador, como se eu estivesse oferecendo uma mão de obra, e olhar com um olhar crítico, mas eu tenho que olhar para a hierarquia que Ele exerce sobre mim. E eu tenho, como um cristão, existe um tipo de comportamento que Deus requer que eu tenha com Ele. Mas não para satisfazer a vontade da pessoa que eu estou diante, mas é para satisfazer a vontade de Deus, porque isso vai interferir no meu relacionamento com Deus, porque é a palavra. E o que eu coloquei diante como tema foi o canal. Por que eu usei essa palavra, o canal? Eu acabei não unindo. O Mombrana, ele fala na mensagem: ouvi, mas agora vejo. O Mombrana, ele diz que Jó, ele tinha um canal de comunicação com Deus. Ele tinha um canal de comunicação com Deus. E era um canal de inspiração. Jó, ele vivia uma vida inspirada. Jó, ele vivia uma vida na presença de Deus. E o Mombrana diz que o que preocupou Jó não foi ele ter perdido os bens, não foi ele ter perdido os filhos, não foi a esposa dele estar querendo que ele amaldiçoasse a Deus. Mas o que preocupava Jó não foi ele ter perdido os amigos, mas o que preocupava Jó, Mombrana diz, que Jó perdeu esse canal, Jó perdeu a inspiração. E ele diz, e o Mombrana, ele diz nessa mensagem, ele diz que todo verdadeiro cristão, quando perde a inspiração, ele deveria de se sentir como Jó se sentiu. E Paulo, quando ele está falando sobre essa luta que não é contra a carne e o sangue, e nós lemos em Coríntios, ele diz: de tudo se abstém. Por que Paulo, ele levava o corpo dele à sujeição? Qual era a vitória de Paulo? Mombrana, ele pregou como poderei vencer. E ele diz que a vitória é você conseguir conservar Deus na sua vida. É você conseguir conservar Deus, a presença de Deus na sua vida. E é você conseguir se manter no canal. Essa é a luta. Não é chegar no canal. Porque como foi dito, você chegar na terra, não que seja uma tarefa fácil, mas a mais difícil é permanecer. Chegar na presença de Deus, não que seja uma tarefa fácil. É uma guerra, você vai enfrentar a guerra. Você tem que se arrepender. Você tem que olhar e realmente você reconhecer que o que você fez é errado. E às vezes Deus tem que usar ferramentas para nós reconhecer o nosso erro, nos levar a circunstâncias de real consciência. Porque muitas vezes, e você olha os reincidentes e infrações no mundo do crime, eles fazem, eles se arrependem porque é um arrependimento momentâneo, mas depois eles voltam porque eles não receberam uma consciência. A punição que foi aplicada não conscientizou eles do que eles... Não foi duro o bastante. Então eles voltam a reincidir. Então às vezes Deus vem com dureza para realmente nos conscientizar de hábitos, de atitudes, de palavras. Mas por que Deus quer nos conscientizar? Porque
aquelas atitudes, elas nos afastam da presença de Deus. E Deus quer você na presença dele e ele quer estar na sua presença. Deus quer ter companheirismo com você. Deus quer caminhar com você como Deus caminhou com Enoque. Então Deus quer que você permaneça no canal de comunicação. Por isso que Deus quer que você obedeça o seu chefe. Ele não quer porque para fazer você um capacho. É porque é algo que está na palavra. E a palavra é Ele. Por isso que Deus quer que eu seja um bom filho. No meu relacionamento com a minha mãe. No meu relacionamento com meus pais. Porque isso, quando nós quebramos esse relacionamento, e nas nossas atitudes, no cotidiano, muitas vezes, você está bem, você está na presença de Deus, mas uma atitude num relacionamento com alguma pessoa que cruza o seu caminho, não só dentro desse contexto, mas vizinho, irmão, irmã, e aquilo aflige teu espírito de uma maneira que você sai da presença de Deus. Você estava bem, você orou, você foi no culto, você leu uma mensagem. E aí, quando você está melhor, o diabo envia a maior luta. Porque você subiu. E você está num estágio que parece que nada vai acontecer. Você está tão bem. Você está em oração, você está amando, você está cantarolando com os passarinhos. Você está amando a natureza. Você está pensando em Jesus. Mas é nessa hora que você tem que vigiar. Porque é agora que o diabo vai vir com maior força do que ele veio antes. E ele vai vir através do quê? Através do marido, através da esposa, através do filho, através do chefe, através no trânsito. Porque o diabo quer te tirar da presença de Deus. E a vitória é permanecer. E para você permanecer, nós estávamos falando no início de atleta, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você tem que estar preparado. Você vai lutar uma vez por ano. Mas você tem que estar mais preparado do que quem luta 5, 10. Porque se a sua luta é uma vez por ano, então quer dizer que você está muito alto. Você está muito alto. E se o diabo te derrubar de lá, vai ser muito difícil você voltar. Porque é muito difícil um lutador que tem o cinturão e que perde o cinturão voltar a recuperar o cinturão. Ele tem que fazer praticamente quase todo o caminho de volta. Às vezes ele fica numa situação intermediária. E nós temos, tem que haver, e há um preparo. Até para vir no culto. Há um preparo. Às vezes, eu mesmo, irmãos, dividindo a palavra com experiência, não como um observador, e não como um crítico. Mas às vezes a semana é tanta luta, você chega no culto e você está despreparado, a sua mente está despreparada para o culto. É 1 hora de culto. E às vezes eu estou assim, estou falando isso. Estou falando para você algo que a mente está despreparada para o culto. Começa o prelúdio e a mente está devaneando. Começa os hinos, aí canta. E daqui a pouco começa o culto. Você está participando, aparentemente. Mas começa o culto e você começa a desfocar. Sua mente começa a girar o que aconteceu durante a semana e o que você vai fazer depois que você sair. E você perde o culto. E isso é um termômetro para quê? Para identificar como é que foi a minha semana. Então, a minha semana, eu estava tão absorvido nos meus afazeres cotidianos que quando chegou no culto eu estava despreparado. Eu não tinha ritmo. É como uma corrida. Um atleta que vai correr, ele tem que ter ritmo. Ele tem que se manter ali.
Você, uma corrida de um maratonista, 5 minutos é porque ele estava despreparado. E o diabo lá fora, ele não vai tirar a sua atenção no culto, muitas vezes na hora do culto. Ele vai tirar a sua atenção do culto na segunda, na terça, que daí ele vai manter a tua mente em algo, e quando você chegar no culto, a tua mente pensou tanto em coisas fora de Deus, que quando você chega, você está num estado como se diz, de morbidão. A sua mente ela não consegue acompanhar a palavra porque você não exercitou a palavra durante a semana. Você não teve tempo. Essa é a verdade. Não é preguiça. O diabo ele vai tomar o teu tempo. Ele não vai dar tempo para você orar. Ele não quer deixar você pensar. Você sabe que a marca da besta ela é estabelecida na mente. Ele não vai dar tempo para você pensar. Ele vai jogar você como o boxeador, ele quer nocautear. Ou de um lado ou de outro. Ele não vai deixar você no centro. Ele vai te derrubar nos extremos. Ou na necessidade ou na abastança. Ou você vai precisar, que você vai estar em tanta luta, que você não consegue pensar em Deus, porque você precisa. Ou daqui a pouco você tem, que você não tem tempo para pensar em Deus, porque você tem. Então, porque você sabe que um lutador, um pugilista, ele não vai dar um soco e fica olhando para ver se doeu. Não, quando ele acertar e ele vê que o adversário assimilou, ele não vai pensar, doeu? Não, ele vai com outro, até derrubar. E é assim que o diabo, ele não quer que você tenha tempo a pensar. Quer que você durma a espírito. E aquilo quer nos tirar da graça, quer nos tirar da presença de Deus. E quando nós temos um domingo, um tempo que Deus criou para nós nos reunir e ouvir a palavra e nos assentar, é uma oportunidade que você tem toda semana de começar de novo. Você ouvir e se refazer. Às vezes você não tem esse tempo aqui, às vezes o diabo não deixa você na semana ter 1 hora dessa maneira aqui. Você sentar, você ouvir a palavra, e porque ele quer te enredar. E aí você tem que pegar essa oportunidade, a agregar outra, aí você agregar, sair, você agregar, ir agregando, para mexer com a sua memória, você ficar pensando em Deus. Você fazer coisas, atitudes, atos, que façam a sua mente ficar pensando em Deus. Não a sua mente se distanciar de Deus. Porque quando a mente se distancia de Deus, qual é o próximo passo que o diabo vai fazer? Vai fazer você se distanciar de Deus. Porque se a minha mente está longe das coisas de Deus, eu começo as minhas atitudes elas começam a ser atitudes longe de Deus. Longe das atitudes de Deus. Então nós temos que lutar para permanecer no canal. A nossa luta não é... Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Mombrana disse que tem que estudar o adversário. Estudar onde que ele vai vir, por onde que ele vai atacar. As astutas ciladas do maligno. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que Deus tenha te ajudado esta manhã. Amém? Com o partir da palavra. Eu quero essa vitória que eu preguei para vocês, eu quero na minha vida. Nós estamos juntos, ombro a ombro, as lutas e orações para nós crescermos. E se nós viemos a um outro estágio, então as lutas elas vão ser maiores. Essa é a verdade, não vai ser menor as lutas. Eu estava em Curitiba, e o pastor pregou no culto de oração, e
ele usou uma escritura onde aquele homem que vai à guerra, ele tem que fazer um cálculo. Se o exército que ele tem é capacitado para enfrentar o exército inimigo. Se ele vai construir uma torre. Então, nós vamos subir, mas nós temos que ter consciência que é mais luta, não é menos luta. É mais luta, é a luta mais intensa. Se não veio ainda, vai vir. Ou às vezes o diabo já pegou, já colocou num estágio de conformidade. É isso aqui. E na verdade isso já é uma derrota. O diabo você já está no chão já. Você tem que levantar. Não, tem mais. Deus sempre tem mais. Nós investigarmos, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem um nível mais. E a gente tem que caminhar em direção a esse nível para permanecer. É como uma empresa. Você vê alguém vendendo DVD não vende quase mais nada. De vez em quando aparece. O vinil. Se não se atualizar, um profissional também, né? Se ele não se atualiza, ele vai ficando obsoleto até que a mão de obra dele no mercado de trabalho não precisa mais daquela mão de obra. Qualquer profissional hoje tem que mexer com o WhatsApp, tem que mexer com o celular, com o e-mail, com alguma coisa ele tem que... Com informática, ele tem que se atualizar. E é a mesma coisa o cristão. Para permanecer, eu tenho que me atualizar. Eu tenho que estar atual e eu tenho que estar progredindo. Eu tenho que estar progredindo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Fazer uma oração. Deus foi grandiosamente misericordioso conosco esta manhã. Feche seus olhos. Faça a sua oração. A sua oração pela sua luta, pela sua vitória, pela permanência, para você sair daqui e permanecer nessa presença e lutar para aumentar a presença de Deus na tua vida. Neste domingo, que seja um domingo diferente, que o culto não termine aqui, que contagie a tua segunda-feira, contagie a terça e a semana. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nessas pequenas e singelas palavras, Senhor, nós cremos que Tu disseste algo a nós, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a conservar a vida e a permanecer em Tua palavra, Senhor, exercitando, Senhor, aquilo que foi dito, para que nós não venhamos a ser como aquele homem que contempla a sua face no espelho e quando sai, Senhor, logo se esquece da aparência que tinha. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, nos guiando, nos dá força, Senhor, nos dá discernimento para principalmente nos discernir, Senhor, saber para onde estamos caminhando, as nossas atitudes, as nossas escolhas, Senhor. Que nós venhamos a fazer as escolhas corretas, segundo a Tua palavra, Senhor, escolhas bíblicas, escolhas cristãs, Senhor, através do canal do Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua inspiração, Senhor, tome conta de nossas vidas, de nosso cotidiano. Pai, agora nos despedimos, Senhor, deste lugar. Não estamos nos despedindo da Tua presença. Muito pelo contrário, Senhor, nós não queremos sair da Tua presença. Senhor, nós temos compromissos, afazeres, Senhor, mas que nós venhamos a fazer tudo meditando na Tua lei, Senhor, com o nosso pensamento elevado às coisas do Teu reino. Senhor, que nossas decisões sejam baseadas na Tua palavra. Pai, para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus, assim oramos e Te pedimos, Deus. Amém. O irmão Lucas vai cantar um hino aqui para nós. E
enquanto ele canta, podemos nos despedir. Amém? Graças a Deus. Com 7 anjos. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol fez soar a sua voz, trazendo revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, o povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o Senhor me chamou. E o Senhor me chamou. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Aleluia, Deus seja louvado. Graças a Deus. Põe em paz, uma ótima semana a todos. Nós possamos ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.